Eu já falei que Heráclito é um dos filósofos pré-socráticos mais influentes da história. Ele divide aí esse posto com Parmênides. E a tese do fluxo, a teoria do fluxo, é certamente a mais influente de todas as teses avançadas por ele. Você já deve ter ouvido algo sobre essa tese por meio de afirmações como tudo flui, ou ninguém entra no mesmo rio duas vezes, ou tudo está em constante mudança. No vídeo de hoje eu explico de forma intuitiva a tese do fluxo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. No vídeo sobre Heráclito da semana passada, eu expliquei duas teses dele. A tese do fogo como elemento primordial e a tese dos opostos. Você não precisa ter visto o vídeo da semana passada para entender isso aqui, mas se você quiser ver, dá uma olhada na tela final desse vídeo que vai estar lá indicado. A gente viu que o principal problema com o qual Heráclito estava preocupado era o de explicar como a realidade pode ser, ao mesmo tempo, uma e muitos. Isso era entendido da seguinte forma. Por um lado, a realidade é formada por uma única substância primeira ou primordial. Por outro, ela inclui coisas diferentes, inclusive coisas opostas. Para resolver o problema, Heráclito postulou o fogo como elemento principal, como elemento primordial, do qual tudo mais é composto. E a gente clarificou como o fogo pode resolver o problema, dando um exemplo. Imagina uma fogueira na sua frente. A fogueira é, em certo sentido, uma coisa só. Ela é fogo, mas em outro sentido, essa fogueira é muitas. Para perceber esse sentido, você deve olhar para uma chama dela. A chama que você vê agora é numericamente distinta da chama que existia há um segundo atrás, que por sua vez é numericamente distinta da chama que existia há mais um segundo atrás, e assim por diante. Essas são três chamas diferentes e não a mesma. A cada novo instante, o que a gente tem é uma nova chama, numericamente distinta de todas as outras. Por um lado, então, a realidade é muitas, porque cada chama é uma chama distinta. E por outro, ela é uma só, porque ela é fogo. A gente já viu como esse exemplo nos permite explicar a tese dos opostos, mas hoje o nosso foco é em explicar a tese do fluxo. E o fluxo já está implícito aí nesse exemplo. Se você lembrar, que as chamas representam as coisas do nosso mundo. As chamas representam coisas como cadeira, mesas, eu, você e etc. Essa tese, a tese de que tudo no mundo está em constante mudança, é, em uma primeira formulação, a tese do fluxo. E é ela que a gente vai explicar, discutir hoje de forma mais detalhada. Platão apresentou a tese do fluxo da seguinte maneira. Heráclito afirma que tudo passa e nada permanece, e compara o que existe à corrente de um rio, para concluir que ninguém se banha duas vezes nas mesmas águas. Esse exemplo é interessante também porque ele apresenta a ideia do fluxo em termos do conceito de rio, que é como ele é geralmente apresentado. Se você já ouviu sobre o fluxo antes, você provavelmente foi apresentada essa ideia por meio do exemplo do rio. Bom, mas o que a gente precisa notar aqui é que esse trecho pode ser interpretado de duas formas diferentes. Em particular, a tese do fluxo pode ser interpretada de dois modos diferentes. Uma interpretação mais fraca e uma interpretação mais forte. De acordo com a interpretação mais fraca, o que se quer dizer é que uma substância pode permanecer sendo a mesma a despeito das mudanças que sofre ao longo do tempo. Por exemplo, um rio permanece sendo o mesmo a despeito de suas águas estarem se modificando. Uma pessoa permanece sendo a mesma a despeito das várias mudanças que ela sofre ao longo dos anos. Eu, quando nasci em 1985, em 15 de fevereiro de 1985, era radicalmente distinto do que eu sou agora. Eu tinha 4 quilos, hoje eu tenho 85. Eu não tinha cabelo, hoje eu tenho. Eu nem tinha remotamente as crenças que eu tenho hoje. A matéria que constituía meu corpo era diferente da matéria que constitui meu corpo agora. Enfim, eu era muito, mas muito distinto do que eu sou agora. No entanto, eu sou o mesmo indivíduo. De alguma forma, o Sagi sobreviveu a todas as mudanças que ele sofreu ao longo do tempo.
O mesmo para a metáfora lá, por exemplo, da fogueira. Aquela fogueira é uma só, a despeito da mudança constante sofrida pelas chamas. Se é isso que Heráclito quer dizer, se essa interpretação fraca está correta, então a tese dele é bem intuitiva. É a tese de que substâncias podem permanecer a mesma a despeito de sofrerem mudanças. De fato, em alguns casos, a mudança pode ser até mesmo condição necessária para a permanência. Parte do que garante a identidade de um rio, uma condição necessária para um rio se manter o mesmo, é que suas águas estejam em fluxo. Se as águas de um rio pararem de fluir, pararem de se modificar, então aquilo lá não é mais um rio, talvez é alguma outra coisa, talvez um lago, sei lá. Então não apenas a identidade das coisas permanece pela mudança, em alguns casos a mudança é necessária para a permanência da identidade. Aliás, essa é uma tese bem fácil de ser acomodada à nossa ideia da fogueira. A fogueira permanece sendo uma coisa só, a despeito das mudanças das chamas. Então nessa interpretação não há grandes problemas, Heráclito defender uma tese muito intuitiva. Ocorre, no entanto, que essa não foi a interpretação mais influente do fluxo e certamente não foi aquela que gerou mais discussão. A interpretação que ficou mais conhecida e que gerou mais polêmica é bem diferente e bem mais radical. A ideia é que nada se mantém numericamente o mesmo por muito tempo. Vamos tentar ilustrar agora o que exatamente isso significa. O primeiro passo é explicar o que exatamente é a identidade numérica. Dois objetos A e B são numericamente idênticos quando eles são o mesmo objeto, quando eles são apenas um objeto. Repara que dois objetos podem ser numericamente idênticos mesmo quando eles são qualitativamente bem distintos. Voltemos ao exemplo do meu caso. Em 1985, teve um grande evento. Nasceu Sagi. Mas aquele indivíduo que nasceu é qualitativamente muito diferente do indivíduo que você está vendo aí agora. A gente já viu isso. Ele não tinha cabelo, eu tenho cabelo. O cabelo dele, aliás, era diferente do cabelo que eu tenho, um pouquinho o cabelo que ele tinha, né? Ele tinha um peso totalmente diferente do meu. Eu tenho ideias que ele nem sonhava em ter. Meu corpo é formado por material que o corpo dele não era e por aí vai. Nós somos muito distintos um do outro. Entretanto, nós somos numericamente idênticos. Aquele indivíduo lá de 1985 era eu. Eu e ele somos um indivíduo só. A história que é contada desde lá até aqui é a história de um indivíduo só. Por outro lado, duas coisas podem ser qualitativamente muito próximas e, no entanto, ser numericamente distintas. É o que ocorre com alguns gêmeos, né? Você pode pegar dois gêmeos lá e eles serem muito parecidos. Tão parecidos que você nem é capaz de distinguir um do outro. Mas, no entanto, eles não são um objeto, eles são dois objetos. Quando eu digo que dois objetos são numericamente distintos, eu estou dizendo que eles são dois e não um. Quando eu digo que eles são numericamente idênticos, eu estou dizendo que, na verdade, eles são o mesmo, eles são um só objeto. Isso permite entender o que é essa interpretação mais forte de Heráclito, de acordo com a qual nada se mantém numericamente o mesmo por muito tempo, está afirmando. Pensa lá no exemplo que eu dei de mim próprio, né? Eu de agora e o eu que nasceu lá em 1985. Se Heráclito está certo, então esses não são o mesmo objeto. Contra a nossa intuição comum, eles são de fato dois objetos e não apenas um. Eles são dois objetos distintos. De forma similar, no exemplo do rio, quando as águas do rio são trocadas, o que nós temos ali não é um mesmo objeto que sobrevive a mudanças. O que nós temos são dois objetos distintos. O rio no qual você entrou da primeira vez e o rio no qual você entra agora não são um, mas são dois. Seria incorreto, então, você dizer que você está entrando naquele rio pela segunda vez, porque você está entrando no rio novo. É essa segunda interpretação, a ideia de que nada se mantém numericamente o mesmo por muito tempo, que se tornou muito influente na filosofia. Não é óbvio que Heráclito tenha defendido isso realmente. Não é óbvio que ele realmente defenda uma tese tão radical assim. Mas é com essa tese que a gente vai se ocupar agora. E a questão mais fundamental aqui é quanto tempo é muito tempo? Quanto tempo um objeto consegue permanecer
o mesmo? Uma resposta bastante radical é que qualquer tempo é muito tempo. Se isso for correto, então isso significa que nada, rigorosamente nada, se mantém o mesmo por dois momentos distintos. Quem exprimiu isso de forma bem interessante foi Diderot em um de seus diálogos. Ele disse o seguinte: neste imenso oceano de matéria, não existe molécula que se assemelhe a outra molécula. Molécula que se assemelhe a si própria por um instante. Repara no que está acontecendo aqui. Não apenas o indivíduo que nasceu em 1985 é numericamente distinto do indivíduo que você está vendo agora, do Sagi que você está vendo agora. Na verdade, o indivíduo que começou a gravar esse vídeo já é numericamente distinto do indivíduo que você está vendo agora. Para ser mais exato, o indivíduo que levantou esse dedo aqui é numericamente distinto do indivíduo que está levantando esse segundo dedo aqui. Nada, nada, nada mesmo se mantém o mesmo por 2 milésimos de segundo sequer. Não há um Sagi que sobreviveu durante esses 36 anos. Há centenas de milhares, ou centenas de milhões, talvez, ou bilhões, sei lá quantos. Mas a cada novo instante, o Sagi antigo morre e surge um novo Sagi. A cada novo instante, o rio antigo morre e surge um novo rio. Tal como a cada novo instante a chama da fogueira morria para dar origem a uma nova chama. Isso é o que eu vou chamar de tese do fluxo radicalizado, ou Heráclito radicalizado. A razão de eu incluir radicalizado aqui é bastante evidente. Agora a gente tem uma tese bem radical acerca da realidade ou das coisas que nos cercam. O fluxo radicalizado tem consequências bem curiosas para a possibilidade do conhecimento humano. E mais especificamente, para a possibilidade de nosso conhecimento acerca de coisas, de objetos do mundo. Considera o exemplo de acumulação de informação. Você frequentemente acumula informação sobre objetos. Suponha, por exemplo, que você encontrou João há um mês atrás. E você percebeu que João é careca e magro. Mas você não sabia se ele era filósofo ou não. Aí você encontra João hoje e descobre que ele é um filósofo. Você aprendeu algo novo sobre ele. Mas agora o que você faz? Você guardou a informação anterior de que ele era magro e careca. Você pega essa informação agora de que ele é filósofo e soma essa informação à informação anterior. E você alarga o seu conhecimento sobre João. Você agora sabe que ele é careca, que ele é magro e que ele é filósofo. Você faz isso o tempo todo sobre tudo. Nosso conhecimento sobre o planeta Terra, por exemplo, em larga medida funciona dessa forma. A gente acumula coisas que a gente adquiriu antes, adquire novas coisas e soma ao material que a gente já tinha acumulado. E algumas vezes revisa aquele material. Esse acúmulo de conhecimento seria impossível se o mundo fosse tal como Heráclito defende, ou supostamente defende, se a tese do fluxo radicalizado está correta. Por que ele seria impossível? Ora, lembra lá do exemplo do João. O indivíduo que você encontra hoje não é o mesmo daquele indivíduo com quem você encontrou um mês atrás. Eles são dois indivíduos distintos e não um mesmo. Sendo assim, você não pode somar a informação que você adquire agora com a informação que você teve antes, como se eles fossem o mesmo indivíduo. Você não pode concluir que aquele indivíduo que era careca e alto, agora você não pode concluir acerca dele que ele é filósofo agora. Porque não é com ele que você está se encontrando agora. E o mesmo funciona para o planeta Terra. Cada vez que você olha para o chão e entra em contato com o planeta Terra, você está entrando em contato com um indivíduo, com um objeto distinto, numericamente distinto, de todos os outros com os quais você entrou em contato anteriormente. Você não pode simplesmente usar a informação que você adquiriu sobre aqueles outros para alargar seu conhecimento acerca desse e vice-versa. Moral da história, a gente não consegue, no fim das contas, se o fluxo radicalizado está correto, acumular conhecimento acerca de objetos particulares do mundo. Essa é outra consequência bastante radical. Também não é claro que a gente consiga fazer generalizações e previsões sobre objetos. Você, por exemplo, viu que, desde que nasceu, você tem acompanhado que o Sol está se pondo e nascendo novamente. Se pondo e nascendo novamente. E assim sucessivamente a cada novo dia.
Com isso, você pode fazer uma previsão. Você pode prever que o Sol vai nascer amanhã e vai se pôr novamente. Ocorre, no entanto, que a cada novo instante, o Sol é um Sol inteiramente novo, numericamente distinto de todos os outros, de acordo com Heráclito, do fluxo radicalizado. Mas se isso é assim, não é claro que você pode fazer qualquer previsão, porque o Sol sobre o qual você vai fazer a previsão vai deixar de existir em uma fração de segundos. Não é claro, então, pelo menos se o fluxo radicalizado está correto, que você possa fazer previsões sobre qualquer objeto particular que seja. Afinal, o Sol sobre quem você fez a previsão foi destruído uma fração de segundo depois, para dar origem a um novo item. Também as generalizações não é muito claro que a gente possa fazer. Quando você diz que o Sol vai nascer sempre no futuro, você está fazendo uma generalização. Quando você diz que a cada novo dia o Sol vai nascer novamente e se pôr novamente, você está generalizando. Mas, novamente, você está fazendo uma generalização sobre o indivíduo que foi destruído um segundo depois, um centésimo de segundo depois. Em resumo, nem generalizações nem previsões sobre indivíduos são possíveis. Com tudo isso em mente, a gente já pode traçar agora semelhanças e diferenças entre Parmênides e Heráclito. Eu já fiz aqui um vídeo sobre Parmênides, você vai estar aí na tela final desse vídeo ou na descrição do vídeo. Olha aí na descrição do vídeo que eu vou indicar os vídeos anteriores que podem ser relevantes aqui. Parmênides, lembre-se, defendeu que a realidade é una e permanente. Com isso ele queria dizer que existe apenas uma coisa, a realidade, que ele chamou de o ser. Existe apenas uma coisa, o ser. E esse ser nem foi criado, nem poderia ser destruído. Ele é permanente, ele é eterno. Isso contraria as nossas intuições de que existe pluralidade no mundo, de que há vários objetos. Mas Parmênides contraria mesmo essa intuição. Há apenas uma coisa e essa coisa é eterna, indestrutível e não criada. Isso contrasta com a tese de Heráclito. Heráclito, para ser honesto, concorda em uma medida. Ele acredita que existe um sentido no qual a realidade é um. A gente viu lá o sentido no qual tudo mais é constituído de fogo. Entretanto, ele também pensa que há pluralidade na realidade, que há muitas coisas. E, na verdade, a tese do fluxo indica que cada uma dessas coisas está em um fluxo constante, ela está sendo destruída para dar origem a um novo ser. Aqui a gente já tem o primeiro contraste entre Parmênides e Heráclito. Enquanto no primeiro você encontra unidade e permanência, no segundo você encontra multiplicidade e fluxo. Um segundo contraste importante diz respeito à ideia de conhecimento, mais especificamente a possibilidade de conhecimento sobre o mundo. Lembre-se que em Parmênides você pode conhecer o mundo, desde que opte pela via correta. A via dos sentidos, pensa ele, é a via incorreta e vai nos levar a erro. Por quê? Porque o mundo que aparece aos nossos sentidos é um mundo que inclui pluralidade, variedade, transformação, fluxo e etc. Mas a gente já viu que Parmênides defende que não há nada disso. O ser é uno e eterno. Para descobrir a verdade, para obter conhecimento genuíno, você deve usar a via da razão. Mas quando você usa essa via, você obtém conhecimento genuíno acerca do mundo. Já com Heráclito a coisa é relativamente diferente. Por um lado, ele aceita que a gente pode obter conhecimento acerca do mundo. Ele aceita, por exemplo, que a gente pode conhecer o que há de mais geral para se conhecer acerca do mundo, que ele é constituído de fogo, né? Que fogo é a sua substância primária e etc. Por outro, supondo que ele realmente tenha defendido o fluxo radical, que já disse, não é claro, ele teria de aceitar teses céticas com relação ao nosso conhecimento acerca de objetos. Para usar a metáfora da fogueira, a gente pode conhecer que a realidade da fogueira é fogo, mas a gente dificilmente pode ter muito conhecimento acerca de cada chama particular. Ocorreria algo similar com o mundo. Mas em Heráclito, então, a gente tem um espaço muito maior para ceticismo acerca do conhecimento do mundo. Em particular, conhecimento acerca de objetos particulares. Todos esses contrastes entre unidade e multiplicidade, permanência e mudança, conhecimento e verdadeira opinião foram fundamentais para o desenvolvimento da filosofia logo posterior de Heráclito e Parmênides. É muito difícil entender Platão, por exemplo, sem ter em mente esses contrastes. Mas eles também foram muito influentes
para toda a história da filosofia. Já falei no vídeo anterior sobre Heráclito que o Nietzsche, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, tem algo a dever à ideia de fluxo do Heráclito. E, de fato, há discussões bem mais contemporâneas, realmente contemporâneas, que ainda são dadas nesses termos. Muitas vezes a gente, hoje em dia, discute esses contrastes não tomando a realidade como um todo como exemplo, mas tomando um domínio específico, particular da realidade como exemplo. Um caso curioso é a cultura. Em filosofia da cultura, a gente está preocupado com que tipo de ser tem uma cultura. E aqui, a perspectiva de Heráclito é até bastante plausível. Um filósofo contemporâneo chamado Samuel Scheffler, em um artigo, acho que de 2007, o artigo vai estar indicado aí na descrição do vídeo, defende o que ele chamou de pluralismo heraclitiano sobre culturas, que é a ideia precisamente de que o ser das culturas nunca se mantém o mesmo por muito tempo, não. Uma cultura nunca permanece numericamente a mesma por muito tempo. Independentemente de se a tese de Heráclito está correta acerca do mundo em geral, a ideia aqui é que ela está correta para o domínio das culturas. As culturas têm o tipo de ser que Heráclito pensou que o mundo tinha. Elas estão em constante fluxo. Claro que eu não estou dizendo aqui que o Scheffler está certo com respeito a culturas. Só estou dando um exemplo de como a tese do Heráclito pode ser defendida para certos domínios, mesmo que às vezes ela não pareça plausível como uma perspectiva geral da realidade. O que importa aqui é que Parmênides e Heráclito foram vistos como rivais intelectuais. E esses contrastes entre permanência e mudança, opinião e conhecimento, multiplicidade e unidade, foram marcantes ao longo de toda a história da filosofia. Especial, claro, a filosofia imediatamente subsequente a eles, mas também a filosofia contemporânea. É fundamental entender esse debate para entender boa parte da história da filosofia, e com isso a gente conclui a nossa jornada, que começou num vídeo sobre Parmênides e termina agora nesse segundo vídeo sobre Heráclito, acerca do conflito e das ideias básicas de ambos os filósofos. Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se você é novo no canal, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos futuros. Eu publico aqui toda a variedade de vídeos sobre filosofia, história da filosofia, enfim. É um canal sobre filosofia em geral, pode ter mais coisas que vão te interessar. E ative o sininho para receber notificação. Não se esqueça que eu sempre indico fontes. Então, olha na descrição aí desse vídeo que você vai ver fontes que podem ser interessantes. E também indicações dos vídeos anteriores e por aí vai. E não se esqueça também que vem muito mais filosofia por aí.